Bom dia, pessoal, né? Eu acho que segunda-feira eu já volto com vocês com o Meet ao vivo e em cores. Eu tô aqui, né, gravando esse material quase no horário aí de vocês. Estou usando os dados móveis, não vou abrir os dados móveis aí os dados móveis não, o grupo, porque na hora que a gente começar a interagir dá o trava. Eu já fiz esse experimento com outra sala e aconteceu o mesmo problema, deu trava. Aí, para não estar travando e a gente ficar sem comunicação, você sabe como é internet móvel, né? E a internet aqui é feito papel, a principal. Choveu, já danifica. Com relação ao nosso conteúdo de estudos, ele está relacionado ao capítulo 7. Eu vou passar 2 vídeos complementares a esse assunto. Aqui é a minha videoaula, aí junto com vocês. A próxima aula eu vou apresentar a vocês, né, uns cartazes e provavelmente os métodos contraceptivos. O material que a gente sempre trabalha em sala e coleta aqui nos postos de saúde e apresenta para os nossos alunos. Com relação à harmonia das funções reprodutivas, é necessário que você volte à teoria dos seres vivos. O que diz a teoria a respeito dos seres vivos? Né? Que todo ser vivo é constituído de célula, é a chamada teoria celular. Os seres vivos nascem, crescem, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Em que parte nós chegamos agora com relação a esse sétimo? Alguém aí adivinha com relação a essa teoria? Repetindo, todo ser vivo nasce, cresce, desenvolve, reproduz, envelhece e morre. Que parte é essa? É o desenvolve. Ele nasceu, ele cresceu e ele desenvolveu. A partir do momento em que você vai desenvolver-se para reproduzir, que estamos trabalhando o sistema reprodutivo, nós fazemos parte do sistema reprodutivo sexuado. Aqueles outros seres que nós trabalhamos, a ameba, a planária, a minhoca e entre outros, é outro processo. Embora que algumas espécies que também nós trabalhamos tenham o processo reprodutivo, tanto sexuado como assexuado. Né? Analisando essas questões, então as funções reprodutivas, elas estão relacionadas a essa teoria em que todo ser nasce, cresce e desenvolve. A partir do momento que ele desenvolve, ele vai desenvolver os seus órgãos. E os seus órgãos são responsáveis por esse processo de reprodução. Primeiro ponto. Você vai analisar nisso aqui os hormônios sexuais. Já comentei aí de antemão na sala que os hormônios sexuais eles são importantes para esse processo reprodutivo. Esses hormônios eles estão relacionados também no reino animal. Eu não sei se vocês já perceberam com relação a esse assunto o estudo do meio. Por exemplo, todo garoto, toda garota, todo homem, toda mulher sabe que muitas vezes os animais se cheiram. Né? Cachorro se cheira, que ele comunica-se pelo olfato. E geralmente, quando uma cadela está no cio, né, para a fase de reprodução, procurando o seu parceiro ou os pais dos seus filhotes, sai aquela tuia de cachorro atrás, isso na rua. Em canil é mais controlado. Se escolhe o cachorro de raça para querer cruzar com aquela raça e assim ter um bom plantel. Já esses vira-latas de rua, eles têm vários parceiros. Porque é um monte de cachorro seguindo a cadela para esse processo de reprodução. Eu utilizo esse exemplo em sala de aula. O que é que está em jogo ali? A questão hormonal. Porque o cachorro vai sentir que a cadela ela está liberando hormônios da reprodução. E quando ele sente isso, é a necessidade da reprodução e da procriação e da perpetuação da espécie. Os seres se relacionam sexualmente, alguns deles, o boi, o gato, o cachorro, o cavalo, o ser humano, o macaco, para dar continuidade à espécie. Entendeu esse processo? Então, a reprodução ela está relacionada às questões hormonais, os hormônios sexuais. Veja só, no caso da mulher, ela tem 2 tipos de hormônios, o estrogênio e a progesterona. Observando essa questão, no caso do homem, ele tem a testosterona. Onde são produzidos esses hormônios? A mulher desenvolveu, o homem também desenvolveu, em uma determinada fase da vida. Na adolescência, esse desenvolvimento é percebido. No menino, a fala grossa, o pelinho no nariz, no bigode,
os músculos já vão crescendo. Na menina já são o crescimento das mamas, que elas já passam a usar sutiã. A menina já passa a menstruar. A primeira menarca já indica que ela já ovulou. E esse processo está relacionado a toda essa estrutura do hormônio sexual, que é uma substância química, né, secretada por uma gônada, o estrogênio e progesterona pelo óvulo, né, feminino, e a testosterona pelo testículo masculino. Então, toda essa estrutura que eu estou falando aqui com vocês está relacionado a isso aqui. Não é interessante esse processo? Olha só, aqui tem uma simulação muito parecida com o que ocorre nesse processo de reprodução. Um óvulo liberado pelo ovário vai para as trompas de Falópias, né? E esse óvulo vai ser fecundado pelos espermatozoides, produzido lá pelo testículo, né? Então, analisando essa estrutura, a reprodução hormonais sexuais em homens e em mulheres, não se preocupe não, viu? Elas são de diferenças peculiares, tanto na idade, uma menina menstruou, por exemplo, aos 13, outra já aos 14, já tem umas que menstruam aos 9, né? Isso é relativo, de acordo com a característica do metabolismo da pessoa. Isso está interligado ao tipo, né, de organismo. Cada um reage de um jeito, cada um evolui de uma determinada maneira, ou cada um se desenvolve, assim por dizer, né? Observando bem a questão da reprodução e hormônios sexuais em homens e mulheres, nos homens, a partir do momento em que ele não produz mais os espermatozoides, ele entrou na andropausa. E a mulher, quando já não produz mais os óvulos, né, ela já entrou na menopausa. Isso é interessante você identificar. Veja só, os hormônios, eles são representados por uma simbologia. Esses hormônios, eles são importantíssimos para o desenvolvimento desse processo reprodutivo, para a formação do gameta. Ali o espermatozoide junto com o óvulo, os dois em encontro se fecunda e formam o gameta, né? Esse gameta, ele é interessante porque ele vai levar as caracteres, né? A junção de óvulo mais espermatozoide e o gameta, o qual nós denominamos de zigoto, né? Esse é o sistema em que nós vamos analisarmos graças a um processo de desenvolvimento das genitálias, tanto masculina como feminina. Nesse processo você vai identificar nessa leitura, veja só, a formação, né, do processo de reprodução inicia no testículo com os espermatozoides e no óvulo inicia-se com a liberação, no ovário com a liberação dos óvulos. E esse processo até chegar ao processo de fecundação. É necessário que você observe bem uma questão que eu sempre trabalho em sala, é a questão dos caracteres adquiridos, as características hereditárias. Num dos espermatozoides vão 23 cromossomos, no óvulo vão 23 também. O conjunto desse processo, né, existente de caracteres são 46. Analisando essas questões, você identifica aí a cor do cabelo, a cor dos olhos, tudo está relacionado à junção dessas gametas. E o fator preponderante, que são os fenótipos. Tem um genótipo, que é o gene que ali está guardado, e o fenótipo, a fisionomia. Peguei de quem? De vovô, de mamãe, de vovó, de ninguém. Talvez seja do antepassado que você não conhece, um tataravô, um bisavô, e assim por diante. Então, o sistema genital masculino, em resumo, ele aqui é formado por testículo, epidídimos, né? Aí ductos, né? Aí você tem vesículas, você tem próstata, você tem uretra e você tem o pênis, né? Analisando esse conjunto, cada um tem uma função. E quais são essas funções? Observe bem aqui em sentido horário uma boa parte dessa estrutura do sistema genital masculino, né? Desde a uretra, né? A gente vai passando por aqui pela vesícula seminal, a questão em que você utiliza-se para chegar até o testículo, você faz esse contorno aqui. Então, aqui está um sistema reprodutor masculino. E aqui existem algumas particularidades, por exemplo, que estão para você identificar quem é quem. Por exemplo, não faz parte do sistema reprodutor com relação a algumas particularidades que estão aqui. Mas é só, esse processo ele é interessante porque faz você analisar que existe essas mesmas particularidades aí no menino, né, que ainda está em formação. E como é o lado da menina?
né? A estrutura interna do pênis, ele é uma esponja. Ao receber sangue, essa esponja ela vai aumentar de tamanho. E isso se chama o processo resumido da ereção, que é o fluxo de sangue ali no sistema reprodutor masculino, que faz com que se tenha uma ereção. Observando o sistema genital feminino, você também já tem uma noção que aqui estão os principais: ovários, tubas uterinas, útero e canal vaginal. Isso é interessante porque o livro didático ele traz os desenhos, né, com relação a isso. Observando bem, olha, veja só, existe um determinado erro aqui, por exemplo, a uretra, ela vem aqui nessa parte aqui, ó, dos grandes lábios. Está vendo aqui, ó, como vem identificado? Isso aqui já é um erro do livro. Olha só, o clitóris, ele está aqui relacionado à uretra. E onde estão os grandes lábios, veio aqui para a área do clitóris. Observando bem. Aí não siga muito esses desenhos aqui não, que está um pouco meio estranho, né? Observando bem, você sabe que aqui a formação é o útero, aqui está o ovário, onde se produz os ovos, e aqui estão as trompas, né? Aqui eu tenho a cavidade vaginal. E nas partes internas, né, a gente tem a formação da proteção dessa cavidade. Observando aqui no desenho, a gente já tem uma noção das palavras que fazem parte. Quais fazem parte disso aqui, né? Eu tenho a questão do clitóris, os grandes lábios, a uretra, aí eu tenho pequenos lábios, tenho o ímen, tenho grandes lábios, e assim por diante. Não representativamente como está no desenho, que tem alguns erros aí de indicação. Mas é necessário que você saiba que essas partes aqui, elas fazem parte do que nós chamamos de vulva. E o conjunto da vulva ela está relacionada a toda a estrutura feminina, assim como existe a estrutura lá masculina. Por que é pertinente esse assunto a essa série que vocês estão? Porque elas fazem parte do processo do conhecimento do adolescente. Por isso que já vem no 8º ano. Isso aqui, né? Vocês já são rapazinhos, já são mocinhas e já devem analisar como é aquele processo. Que até então a tia lá, olha, a sementinha da mamãe, mas a sementinha do papai nasceu você. Não é bem assim, né? A linguagem para o 8º ano é que o espermatozoide com o óvulo, na junção, na formação do zigoto ali do gameta, deu a origem a um novo ser. No caso, você, o ser humano, né? E é interessante esse processo. Fêmea, representado por uma simbologia, macho também representado por uma simbologia. Então, a ovulação é um processo para a fecundação. Olha a sequência: ovulação, fecundação. Aí, analisando esse processo ovulação, fecundação, aí você identifica um fenômeno, no caso as meninas conhecem muito bem, né? Que é a menstruação. Quando a mulher parou de menstruar, ela entrou na menopausa. E o que é menopausa, professor? O que é andropausa? Você pode fazer esse processo de pesquisa e pesquisar o que é menstruação, né? As questões pertinentes com relação a isso, há transformações em todo o sistema do organismo. O que é que eu vou sugerir para vocês? A leitura antecipada desse conteúdo aqui que eu fiz uma explanação. Ou seja, qual é a orientação? A orientação aqui existente é que você, durante esse horário, você faça a leitura do capítulo 7, página 124, até a página 139. Tem uma questão aqui interessante, bullying. Eu gosto praticamente de trabalhar isso, principalmente nessas questões pertinentes à sua idade. Analisando esses fatores, aí eu venho para a gestação. Olha, você viu lá, né? Você analisa a reprodução do óvulo, você analisa a fecundação e a gestação. O processo de gestação ele ocorre por etapas, né? Ela vai desde a liberação do óvulo pelo ovário, vai para a trompa, né? Assim por dizer, até encontrar o espermatozoide e fazer o processo de reprodução. Reprodução, assim, assistida, é chamado de reprodução artificial. E ela ocorrendo natural é a reprodução natural. Existem esses dois processos, mas não deixa de ser reprodução sexuada. Nesse capítulo também você vai analisar a questão gemelar. Os gêmeos idênticos e os gêmeos separados, né? Embora estando na mesma condição, né? O processo de fertilização, você também pode, nesse processo de leitura, identificar um parto normal, né? Aí, como é o parto cesariana?
Nas próximas aulas a gente vai explanar isso aqui. Então, nesse processo de leitura de antecipação, você vai analisar essas questões. Lembra que eu falei de menopausa, o que é ovulação, o que é menstruação. Então, você fará uma leitura e eu passarei para vocês umas questões de antecipação, para a gente entender do que se trata. Vou passar, além dessa videoaula, 1 ou 2 vídeos relacionados, que é o seu tempo que você tem aí até meio-dia, entendeu? Então, bons estudos. Vou deixar 4 ou 5 questões relacionadas a esse conteúdo aqui. E um vídeo auxiliar a esse material. Mas assista todo o vídeo, viu? São 15 minutos, tá ok?